A desigualdade é enorme no Brasil porque a gente tributa errado. É regressivo o sistema todo. Quem disse isso não fui eu, nem um economista progressista ou o ministro da Fazenda Fernando Haddad. A frase é do Paulo Guedes. Olá, eu sou Pedro Fernando Neri e esse é o Conta Comigo, o podcast do IDP com os números da economia. A conta de hoje é a conta do imposto de renda. No Brasil, quanto mais uma pessoa ganha, menor é a alíquota efetiva do seu imposto de renda. Quer dizer, para os mais ricos, quanto mais renda se tem, menor vai ser o percentual efetivamente pago de imposto. Essa é a ideia da alíquota efetiva. Nosso sistema tributário, que deveria ser progressivo, ou seja, cobrar mais de quem ganha mais, só é progressivo até certo ponto. Depois ele vira uma rampa descendente. Os muito ricos pagam proporcionalmente menos imposto do que a classe média. A principal explicação está na isenção de lucros e dividendos, que é um dos principais mecanismos que beneficia os mais ricos. Esses valores distribuídos pelas empresas para as pessoas físicas não precisam pagar nada de imposto de renda no Brasil, paga 0% mesmo no IRPF. Então, enquanto trabalhadores assalariados podem ter uma faixa do seu salário que tem que pagar até 27.000% no imposto de renda, empresários e profissionais liberais que recebem seus rendimentos como lucros das empresas não se sujeitam a essa alíquota. Médicos, advogados, engenheiros, influencers, artistas, jogadores de futebol, produtores rurais são alguns dos que podem pagar muito menos imposto simplesmente por se organizarem como pessoa jurídica. Vamos então olhar os números. Vamos reforçar mais uma vez. A progressividade do imposto de renda exigida pela Constituição funciona bem até um certo nível. Quando olhamos a alíquota efetiva, ou seja, o quanto uma pessoa realmente paga de imposto em relação à sua renda total, temos uma situação de regressividade depois de um certo ponto. Conta comigo. 11% a alíquota média no IR de quem ganha 40 mil reais por mês. 7% a alíquota de quem ganha 100 mil reais. 5% a alíquota para quem ganha mais de 400 mil reais no mês. Existem vários mecanismos que beneficiam os isentões do imposto de renda da pessoa física. Além da questão dos lucros e dividendos, existem as deduções, que reduzem o valor do imposto pago, e outros palavrões que estão no cardápio dos mais ricos. O novo governo Lula já fechou um pouco algumas dessas brechas relativas aos fundos de investimentos fechados, offshores, letras de crédito, juros sobre capital próprio. Mas a principal reforma é mesmo essa do imposto de renda anunciada no início de 2025 pelo governo federal. Todos esses mecanismos permitem que a alíquota efetiva de um bilionário no Brasil, na física, seja praticamente a mesma de alguém da classe média. E tem casos extremos. Em 2019, por exemplo, um brasileiro declarou à Receita Federal uma renda de quase 1 bilhão e 400 milhões de reais no ano. Isso daria mais de 100 milhões de reais por mês. E aí, quanto ele pagou de imposto de renda? Muito pouco, porque mais de 90% da sua renda estava isenta. A alíquota dele terminou sendo de 3%, muito menor do que a sua, eu imagino. Esse é o resultado prático da nossa legislação. Quanto mais rico você é, menos imposto você paga. Não é à toa que o Arthur Lira, ex-presidente da Câmara dos Deputados, já disse que os ricos brasileiros são um tax-free ambulante. Se a gente obedecesse à Constituição, a curva das alíquotas efetivas no imposto de renda deveria continuar subindo. Mas, ao invés disso, temos um sistema que funciona como um bolsa-lucro para os milionários, ou seja, enquanto os mais pobres precisam de bolsas e auxílios do governo para sobreviver, os mais ricos recebem um auxílio emergencial, só que permanente, pagando menos imposto proporcionalmente do que um motorista ou uma enfermeira. A proposta do governo, que está causando burburinho, é de uma alíquota mínima de 10%, valendo progressivamente para quem ganha mais de 50 mil reais por mês. Isso para compensar a perda de arrecadação que vai vir com a isenção total no IR de quem ganha menos, até 5 mil por mês, que era uma promessa da campanha lá de 2022. No passado, a gente tinha no Brasil alíquotas bem maiores. Até 1988, a alíquota mais alta do nosso sistema era de 45%, mas existiam outras para níveis menores de renda, 40%, 35%, 30%. Vamos lembrar de novo, o governo está pedindo dos muito ricos apenas 10% na pessoa física. Conta comigo, 30 bilhões de reais a arrecadação esperada pelo governo com o novo imposto de renda, 70 bilhões de reais a arrecadação se o imposto de renda progressivo fosse totalmente implementado. O que a gente quer dizer aqui é que a proposta do governo ainda está distante de tornar aquela curva do imposto de renda progressiva até o final. Talvez ela só deixe de ser regressiva e fique na horizontal, mas progressividade para valer
nós ainda não vamos ter também. Essa arrecadação, vale ressaltar, é compartilhada com estados e com os municípios e pode ser usada para políticas públicas em todas as áreas, da segurança, à educação, passando pela saúde. Porém, eu acho que vale uma ressalva aqui. Uma análise mais detalhada deveria incorporar também a tributação que as pessoas jurídicas sofrem, mas que em muitos casos, de qualquer jeito, é baixa no Brasil, principalmente para os profissionais liberais pejotizados, aqueles isentões. Nosso podcast sai às segundas e sextas-feiras, eu sou Pedro Fernando Neri e você pode me seguir e seguir o IDP nas redes sociais. Até a próxima, conta comigo!